Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte título: Sombras de Dreamland, 1986 ao presente. O rosto de um extraterrestre na capa do best-seller Comunhão de Whitley Strieber, com sua boca minúscula e olhos enormes em formato de amêndoa, se tornou um dos ícones mais reconhecidos do fenômeno UFO, só perdendo para o disco voador em si. Em torno dessa figura, tecia-se um dos elementos mais distintos da fase mais recente do fenômeno UFO, a narrativa das abduções alienígenas. Segundo essa narrativa, um propósito principal, talvez o único, por trás das visitas secretas dos extraterrestres à Terra, seria o sequestro noturno de milhares ou até milhões de seres humanos, com o intuito de submetê-los a dolorosos procedimentos médicos por razões que são centrais no atual debate em torno dos UFOs. Como vimos no capítulo 3, a narrativa da abdução se cristalizou em torno dos relatos da mídia do caso de Barney e Beth Hill, mas só se tornou dominante no fenômeno UFO na década de 1980. Precisamos compreender isso em seu contexto histórico. Mesmo com os avistamentos em massa dos triângulos pretos, os avistamentos de UFOs, em geral nos Estados Unidos, foram muito menos numerosos nos anos 1980 que antes de 1974. O caso Billy Mayer, que prometia tanto no início da década, se comprometera com acusações de fraude e fotos falsas, e o pânico das mutilações de gado nos anos de 1970 tornara-se um embaraço à medida que se acumulavam cada vez mais evidências contrárias a qualquer coisa fora do comum que ocorria nos pastos norte-americanos. A maioria dos aspectos do fenômeno parecia estacionada e os ufólogos que não se concentravam nas abduções passavam boa parte de seu tempo revendo casos antigos. Com isso, a pesquisa dos relatos de abdução se tornava irresistível para muitas pessoas na comunidade ufológica. Lembrar o caso Barney e Betty Hill na literatura especializada era algo que dava credibilidade ao cenário das abduções, e a hipótese proporcionava aos investigadores uma ferramenta incrivelmente útil para eliciar relatos vívidos e correntes de abdução. No decorrer dos anos de 1970, vários pesquisadores pioneiros usaram essa abordagem, hipnotizando pessoas que relatavam experiências parecidas com as do caso Hill, avistamentos de UFOs a uma certa distância curta, acompanhados de episódios de lapso de tempo. Eles descobriram que quase todas essas testemunhas afirmavam ter sido levadas para dentro de UFOs, examinadas e devolvidas ao local onde estavam antes. No início dos anos de 1980, os pesquisadores hipnotizavam indivíduos que nunca tinham avistado um UFO, tampouco sentido o problema do lapso do tempo, mas que simplesmente temiam que algo estranho lhes tivesse acontecido em algum momento no passado. E esses indivíduos também relatavam sob hipnose uma abdução por parte dos ocupantes de um UFO. Bud Hopkins, um artista nova-iorquino que se tornou ufólogo, foi uma das figuras proeminentes no campo das abduções, publicando em 1983 o livro Missing Time, que se baseava quase inteiramente nos resultados de regressão hipnótica. Hopkins e outros pesquisadores de abduções alienígenas argumentavam que os abduzidos até então investigados talvez fossem apenas a ponta do iceberg. Poderia haver milhões de abduzidos silenciosos espalhados pelo mundo, os quais recebiam visitas frequentes dos mesmos seres pequenos e cinzentos, os Greys, que estrelaram os filmes de The UFO Incident e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Essa é
Esse era o ponto em que se encontrava a narrativa da abdução no começo de 1986, quando um escritor chamado Whitley Strieber contatou Hopkins com um relato clássico de abdução. Strieber relatou que nos últimos dias de dezembro de 1985 entrara em uma depressão súbita, acompanhada de sensação de terror e um comportamento errático. Imagens confusas em sua memória de repente se tornaram claras, na forma de uma cena em que fora abduzido em seu quarto e submetido a uma série de procedimentos médicos brutais por parte de extraterrestres baixinhos, magros e de pele cinzenta, com olhos grandes e em formato de amêndoa. Ele procurou Hopkins, que o encaminhou a um terapeuta para ajudá-lo a lidar com o pânico e a depressão. Em seguida, o próprio Hopkins o hipnotizou na esperança de obter mais detalhes. De fato, os detalhes vieram e dali a poucos meses, Strieber começou a escrever um livro a respeito de sua abdução. O título original era Body Terror, mas Strieber mudou para Communion. Antes da publicação do livro, Hopkins e Strieber se separaram em meio a uma torrente de acusações mútuas, desencadeada em grande parte por suas interpretações diferentes do fenômeno. Hopkins insistia que mito, folclore e cultura popular nada tinham em comum com a experiência ufológica e via a abdução como uma experiência essencialmente negativa. Strieber, por sua vez, apreciava elementos da teoria ultraterrestre popularizada na década anterior por Valley e Kiel, argumentando que, apesar de suas características assustadoras, a abdução era, no fim, uma experiência positiva, até espiritual. Poucos ufólogos concordavam com esse parecer, enquanto isso, os críticos apontavam para as grandes semelhanças entre Communion e os livros de terror de Strieber, fictícios, e sugeriram que, à medida que sua carreira de escritor de ficção decaía, Strieber simplesmente encontrara um novo caminho para comercializar seu mais recente romance. Nada disso retardou o sucesso de Communion. Ele se tornou o primeiro livro de UFOs a alcançar a primeira posição na lista dos best-sellers do New York Times, e lá ficou por meses. O rosto enigmático do sequestrador alienígena de Strieber espiava para fora da capa, nas prateleiras de todas as livrarias do mundo, e nos meses e anos seguintes o número de relatos de abdução alienígena subiu como um foguete. À medida que a abdução ganhava o foco principal da imaginação do fenômeno UFO, uma cisão semelhante àquela entre Hopkins e Strieber surgiu entre os pesquisadores das abduções. Uma minoria deles via paralelo notável entre o relato de abduções e as histórias de folclore, espiritualidade e experiências de quase morte, e argumentavam que a abdução podia ser compreendida como uma experiência iniciatória com muito potencial positivo. A maioria rejeitava a ideia de que a abdução tivesse algum relato, aliás, alguma relação com qualquer outra dimensão da experiência humana, rejeitando principalmente aqueles relatos que desviavam para o território do espiritual e a descreviam nos mesmos termos intensamente negativos, como os filmes de monstros espaciais dos anos de 1950. O século XX se aproximava do fim e essas duas imagens da presença alienígena, o ET bom e o ET mau, se digladiavam por supremacia na imaginação popular. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Agradeço, então, pela atenção de todos e até breve.